Oi! Oi! Tudo bem, gente? Oi, gente! É isso aí. Antes de mais nada, a gente quer estar aqui para agradecer você. Afinal de contas, nós já somos 200 pessoas, né? Tempinho curto, mas a gente está aqui para ajudar você, para trazer conteúdos, né, importantes que realmente possam ressignificar a nossa vida. E hoje a gente tem um tema muito importante. Qual é, Vinha? Doenças da alma. Eu sei que pode parecer um tema que, é pesado, não quero saber, mas, gente, a gente precisa conhecer, sim. A gente precisa conhecer, a gente precisa estudar e, principalmente, a gente precisa tratar. O Brasil hoje, principalmente depois da pandemia, é um país que está entre os recordistas de doenças na alma, principalmente a ansiedade, que ele é o líder, de acordo com a OMS, uma coisa que nos causa muita tristeza, e depressão. Então a gente precisa tratar desse assunto também. Então, antes da gente pedir para rodar a vinheta, você tem que se atentar para um aviso muito importante. Gente, esse vídeo ele tem caráter informativo, tá? O que a gente vai falar aqui, tá? É para informar você, para deixar você alerta e justamente para você procurar socorro específico, né? Os profissionais da área. Então, existe aí psicólogo, existem psiquiatras preparados, tá? Que estudaram muito para te ajudar e darem todo o apoio nesse momento difícil da sua vida, tá? Então, se liga aí. Então, bora lá? Roda a vinheta! O que é a depressão? A depressão, na verdade, é um mecanismo de defesa do cérebro. Sabe o que acontece? Quando a gente está diante de uma ameaça, diante de um estresse muito grande, um trauma muito grande, o nosso cérebro, ele tende a se fechar. É para defender mesmo. Igual aquele caracolzinho que quando a gente pega, ele pega e se fecha todinho. É a mesma coisa. Só que às vezes a gente acha que depressão é uma tristeza intensa e não é bem isso. A depressão, na verdade, é quando a gente perde o ânimo de viver. É quando as coisas de repente perdem o brilho. A gente não tem mais vontade de fazer nada. Aquilo que empolgava não empolga mais. A gente esquece do nosso propósito. A gente não tem mais vontade mesmo de fazer nada. A única vontade que a gente tem é de ficar na cama, quietinho, que a gente acaba se afastando das pessoas que a gente gosta, acaba deixando de fazer o que a gente antes gostava. E aí vem uma série de problemas. Mas assim, Augusto Cury, ele fala que a gente tem que ter muita atenção às pessoas deprimidas. Ele fala assim, nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Se você já sentiu depressão, você sabe o tanto que dói, o tanto que machuca. E se você convive com uma pessoa que tem a depressão, passe a olhar de uma forma diferente para ela, com um olhar mais de carinho, de empatia. E em vez de você pegar e jogar pedra e acusar, porque muitas vezes a gente tende a falar assim, isso é falta de problema. É porque a pessoa não tem mais o que fazer, aí fica com essas coisas. Gente, não é. Isso é coisa séria mesmo. A neurociência tem estudos comprovados que isso existe, isso mexe com o hormônio, a gente vai ver mais pra frente. Então, preste atenção. Se você está passando por falta de ânimo, se você perdeu a vontade de viver, procure um especialista, vá atrás de um psiquiatra. Psiquiatra é para doido. É não, gente. Se você for ver, não existe ninguém normal nessa vida, entendeu? Não é fraqueza, não é loucura. A gente tem sim que gritar, tem que procurar pessoas que a gente confie, tem que procurar profissionais, tem que procurar psicólogo, psiquiatra, e a gente tem que se tratar sim. Porque a depressão, ela existe e é uma doença como qualquer doença física. É como uma pessoa que tem doença cardíaca, como uma pessoa que tem qualquer doença física. A gente procura o médico. Por que a gente não vai procurar o médico quando a gente tem doença da alma? Então, atenção. Sabe o que a Bíblia nos fala? Em Isaías 41:10,
Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente tem depressão, a gente está preso ao passado. É como se existisse uma âncora que não deixasse a gente se livrar das dores, dos traumas, das feridas do passado. Mas só Cristo pode realmente nos libertar. Cristo, Ele está aí para mostrar que com Ele nós temos a vitória. Então, se você está passando por isso, resolva, decida se livrar das amarras que te prendem ao passado. Procura se chegar mais e mais a Deus. E outra, não esqueça de procurar um profissional também, tá bom? Vamos lá, né, gente? O assunto é sério, o assunto é muito importante. E mais uma vez, nós não estamos aqui para que você faça um autodiagnóstico. Não. O caráter desse vídeo é informativo, para que ajude, facilite você a buscar a ajuda necessária, que é realmente a de um profissional da área, né? Um psicólogo ou um psiquiatra. Então, a gente vai falar dos 7 principais tipos de depressão. O primeiro é o clássico, gente. É justamente o episódio depressivo maior, tá bom? Esse tipo de depressão, ela geralmente tem uma duração de um quadro assim de 2 semanas. Só que, o que é que acontece? São episódios que vão e que vêm, tá? As principais características são o humor diminuindo, o desânimo, a perda de vontade de fazer as coisas que te davam prazer no cotidiano, tá? Você vai ver que a pessoa fica reclusa. Então, isso são as principais características, tá? Quais são os sintomas? Diminuição de apetite, perda de sono, pensamentos recorrentes, sim, tá? Você fica ruminando pensamentos de culpa, tá? Pensamentos, né, de diminuição do teu valor. Isso não é bacana para você, tá bom? Então, você tem diminuição de concentração, tudo isso vai tá te minando, tudo isso vai te drenando, e isso não é legal, tá? Então, é preciso procurar ajuda, por quê? Porque se você não for procurar ajuda de alguém, tá? De alguém capaz, de alguém preparado para isso, esse problema vai se agravar e vai para um segundo nível. Joel, qual é o segundo nível, tá, desse problema da alma, que é a depressão? É justamente, gente, o transtorno depressivo persistente. Aí a coisa realmente agrava. Por quê? Porque ele fica crônico, tá? Então, o que é que acontece? Isso aí vai drenando você, isso aí vai realmente tá te atrapalhando. Você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir fazer algumas coisas do teu dia a dia. Só que, o que é que acontece? O grau disso vai piorar, tá? E aí isso vai tá realmente drenando as suas energias, atrapalhando você a seguir adiante no teu cotidiano, tá? Então é importantíssimo que você trate, que você busque ajuda, tá? Esse quadro aí, para você ter uma noção, tá, do transtorno depressivo persistente, gente, ele pode durar até 2 anos se ele não for tratado. Então, busque ajuda, busque socorro. Tem uma fala muito importante do Augusto Cury, que ele fala assim, gente, algo tremendo, algo poderoso para o meu e para o seu coração. Olha só, olha aqui, antidepressivos tratam a dor da depressão, mas não curam o sentimento de culpa e nem tratam a angústia da solidão. Então, o remédio, ele vai ajudar? É lógico que vai. Só que a gente tem que ir em busca daquilo que realmente causa aquela dor, que realmente está, sabe, ocasionando essa dor profunda no teu coração. E é para isso que o profissional vai te ajudar, tá? Então, procure ajuda. Não deixe esse problema se agravar e você vai ver que você vai conseguir. Sim, eu tenho certeza disso.
gente vai falar de depressão que tem mais a ver com as mulheres. Só tem. É rir para não chorar. Deixa eu falar um negócio para vocês, gente. Depressão pós-parto existe sim. Só que assim, presta bem atenção. Normalmente, as mulheres, assim que o bebê nasce, as mulheres passam por uma fase muito difícil. Mais ou menos as 2 primeiras semanas do bebê são bem complicadas para as mulheres. A gente tende assim a se largar um pouquinho mais, a ter mais preocupação, a ter mais insegurança em relação à criação daquela criança, principalmente quando é o primeiro, né? Mas o que que acontece? Se depois de 2 semanas você começar a notar que a insegurança, que a preocupação, que a falta de sono tá piorando, que você tá mais triste, você tá perdeu assim o gosto de fazer as coisas, aí é um sinal de alerta. Pode ser sim depressão pós-parto. A depressão pós-parto geralmente vem na 4ª semana, a partir da 4ª semana do nascimento do bebê, mas pode vir até 1 ano depois, né, do nascimento do bebê. Então assim, tem que ter muita atenção, porque muitas vezes a mãezinha não tem a compreensão do pai, dos familiares, porque o pai acha que a mãe não quer cuidar do filho ou coisa parecida, e fica aquele negócio, mas não é isso, gente. Então, passou de 2 semanas e você notar que só está piorando os sintomas de reclusão, de tristeza, de falta de ânimo, procura sim um especialista, tá? Outra coisa que existe é a depressão mais voltada à TPM. A TPM todo mundo conhece, né? Pronto. 1 semana antes das mulheres menstruar, algumas sentem depressão, que é o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual. O que é que acontece? A mulher começa a ficar mais sensível, chora por qualquer coisa, fica mais cansada, não tem ânimo. Também é muito voltada à questão hormonal. Não se engane, a depressão, muitas depressões têm a ver sim com questão hormonal, com falta ou então diminuição do hormônio da alegria e do prazer, da serotonina. Então assim, preste bem atenção. Esse tipo de depressão, que é transtorno disfórico pré-menstrual, começa mais ou menos 1 semana antes do início da menstruação e vai até 1 semana após o início da menstruação, tá? Mas pode passar um pouquinho mais. Mas assim, menstruou, já começa a diminuir os sintomas, tá certo? Então, fica atento. O que eu posso fazer? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A depressão, ela te prende ao passado, é questão de pensamentos. Você fica, sabe, aquele ciclo de pensamentos ruins, pensamentos que vão te botando para baixo, pensamentos que vão te achando que você não é capaz de fazer as coisas, sentimentos de culpa. Então, tudo fica um ciclo de pensamentos tóxicos. Então, o que a gente tem que fazer? Paulo nos dá uma dica infalível. Olha só o que é que Paulo diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe o que é que Paulo está te convidando a fazer aqui? Uma mudança de pensamento, mudança de mindset. O tratamento, existe um tratamento que é assim, já comprovado cientificamente, os resultados positivos, que é a questão do tratamento de mudança do pensamento, mudança de comportamento, entendeu?
Então a gente pega e começa a fazer como se fosse assim uma ginástica cerebral, entendeu? Uma mudança de pensamento. Vem pensamentos ruins, pensamentos tóxicos que vai te afundar mais ainda. A gente não pode apagar pensamento, mas a gente pode trocar pensamentos. Então, tá com depressão pós-parto, sabe o que você pode fazer? Quando chegar aquele pensamento de insegurança, eu não vou conseguir cuidar do meu bebê, olha para o bebezinho que você tem nas mãos e veja que presente lindo você ganhou do Senhor. Muda o seu mindset, diz, não, se Deus me deu, eu vou conseguir sim, eu vou ser a melhor mãe. Esse bebê vai ser o bebê mais feliz, eu vou fazer de tudo para que esse bebê tenha a vida mais feliz que eu posso proporcionar. Então muda de pensamento que você vai ver como vai melhorar a sua depressão. E continuando, essa depressão que eu vou comentar é a depressão sazonal. Ela não é muito aplicada aqui no nosso país, porque nós temos um clima muito tropical. Mas aquele pessoal que vive em altas latitudes, ou seja, próximo dos polos, eles têm um grande problema com a questão de luminosidade. Ou seja, quando chega ali na questão do outono, né, inverno, quando chega ali nesse período, eles têm muitas horas a mais, né, de escuridão. Então as pessoas elas começam a terem um problema psicológico, né, depressivo, por causa da luminosidade. A gente percebe esse tipo de coisa aqui, tá? Quando vai chegando a noite. Pode perceber que existem algumas pessoas que, quando a noite vai caindo, quando a noite vai surgindo, né, dá uma angústia, dá um aperto no coração, né? Mas esse tipo de depressão sazonal é muito mais comum nesses países. Existem alguns lugares, né, no mundo que existem dias inteiros dentro da noite, verdade, né? Então acontece muito por lá. Outra depressão também, tá? É a depressão atípica. Que depressão é essa? Gente, ela vem, tá? Geralmente com um aumento fenomenal do sono. Mas não vem só com isso, tá? Ela vem também com um aumento do apetite exagerado, né? Acho que eu tô sofrendo dessa aí, tá? Mas a pessoa geralmente sente uma necessidade imensa de comer carboidrato, de comer doces, tá? E ela ataca muito forte nessa parte, tá, gente? Então, uma das características principais dessa depressão atípica, certo? É um peso, tá? Muito forte nos seus membros superiores ou inferiores. Sim, a pessoa sente, sabe, um peso nos braços, um peso muito forte nas pernas, né? Parece que a pessoa não consegue ir adiante. Então, esse tipo de depressão ataca muita gente. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele fala uma coisa importantíssima. Olha só, gente, somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. O mundo realmente espera isso de nós. Mas eu quero falar algo muito importante para o seu coração. A gente precisa entender as nossas limitações, principalmente as nossas fraquezas. O mundo espera algo de você que, sabe, é desumano. E você não precisa seguir essa linha, você não precisa, sabe, se conduzir por esse parâmetro. Não. Deus, que é o único que poderia jogar a pedra em mim e em você, é o único que conhece as tuas fraquezas, que conhece as tuas debilidades e que mesmo assim, sendo perfeito, ele aposta todas as fichas em cada um de nós. Mesmo sabendo das nossas fraquezas, mesmo sabendo, sabe, daquilo que machuca, daquilo que nos faz perder, ele continua investindo e continua acreditando em nós. Eu fui muito impactado quando a gente estava estudando a respeito desse assunto, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrei demais e sempre cobrei demais das pessoas, né? E essas palavras me impactaram de uma forma muito profunda. Então a gente precisa sim, tá? Entender que a gente é humano e que a gente pode evoluir sim, mas cada um a seu tempo, né? E a sua maneira. Chegou o último, depressão bipolar. Na verdade, é chamada de depressão bipolar
mas a bipolaridade já é estudada, tratada de forma autônoma, já é a síndrome de bipolaridade. É sério, muitas vezes pode ter um fácil diagnóstico, mas muitas vezes ela fica em oculto e aí dificultando o diagnóstico. Mas o que eu queria mesmo frisar para terminar esse vídeo é que a gente não precisa ser perfeito para ser feliz. O Augusto Cury, ele tem um texto que eu queria ler um trechinho com você que eu acho muito legal, que fala assim, ó: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. O que a gente tem que buscar é a resiliência. Perdas, dor, decepções, tudo isso fazem parte da nossa vida. Tristeza é normal, choro é normal, mas a gente precisa saber que nós não estamos sozinhos. Por mais que a depressão tente fazer com que a gente imagine que fomos abandonados, e se você até mesmo tiver sido abandonado, eu quero dizer para você que existe um Deus que não nos abandona. Existe um Deus que toda hora está conosco para nos ajudar, para nos acalmar, para nos dar o consolo que nós tanto precisamos. Então, busque ao Senhor, leia a palavra de Deus, busque tratamentos, vá procurar profissionais que estudaram para isso, psicólogos, médicos, psiquiatras. Existem, não gosto de remédio, também não, mas às vezes o remédio é preciso. Quem pode dizer isso são os profissionais, são os médicos. Mas também existem tantos tipos de tratamento alternativo. O importante é você não se calar. Fale, se não está com coragem para procurar tratamento agora, procure uma pessoa que você confie, desabafe. Só em você expor o que você sente já é uma espécie de terapia. E ore. Quando a gente ora, quando a gente conversa com o Senhor, a gente consegue ver as coisas com mais clareza. E confie que o Senhor está conosco e Ele pode sim nos tirar de toda e qualquer depressão. Amém? É importante também dizer, né, que assim como existem pessoas cardíacas, né, e existe o cardiologista, gente, vamos parar com esse negócio de preconceito. Principalmente no nosso meio, né, que é o meio evangélico, há um preconceito muito forte para aquelas pessoas que procuram ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. E, gente, isso não vem de Deus. Deus permitiu que a ciência evoluísse para que a gente viesse a buscar, sim, a ajuda, né? Então, deixe esse preconceito de lado. Assim como você vai, né, num urologista, assim como você vai, né, numa pessoa que vai cuidar dos teus olhos, né, que é justamente o profissional dessa área, vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra. É importantíssimo você quebrar essas barreiras, né, e procurar a ajuda que vai realmente te encaminhar para a solução do teu problema, tá? Então, a gente vai se despedindo por aqui. A gente quer que você se inscreva nesse canal. Esse canal é para sim ressignificar a minha e a sua vida, tá? A gente está em busca, tá? Pedindo ao Senhor sempre, tá? De temas que possam mudar a nossa vida, remodificar a nossa história. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, né? Porque todas as quartas a gente vai estar aqui juntinho, falando de coisas que vão mudar a nossa existência. Não é isso, Vinha? É isso. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira. Beijo Tá no bom? coração. Então, não se esqueça de se inscrever, né? Não se esqueça de acionar esse sininho aí, tá? E mande para outras pessoas. E dá o like. É, isso aí, tá bom? Aquele cheiro no coração. Tchau, gente. Tchau.